Meus amigos, é o seguinte, quando a gente não imaginava mais grandes surpresas na seleção, eis que Carlo Ancelotti me apresenta três. Duas já eram uma pedra cantada, mas o Fabinho, de fato, ele tirou do fundo do baú. E uma informação, o Pedro seria convocado pelo Ancelotti se não tivesse machucado. Eu explico melhor isso depois da vinhetola. Que sim, mudou a música, tá? Para quem tá chegando aqui e falou, putz, cadê a música antiga e não sei o quê? Tem direito autoral, meu chapa. Eu tenho que pedir pro Marcelo D2 liberar o trechinho de Febre do Rato, que era a música que eu usava aqui e eu adorava. Mas eu acho que o canal cresceu um pouquinho demais e aí o YouTube começou a derrubar por conta de direito autoral e tá tudo bem, tá? Tá tudo certo, eles estão corretos. Eu precisaria ter uma autorização por escrito ou digital do Marcelo D2, de quem eu sou muito fã, diga-se de passagem. 15 de novembro tem show no Allianz Parque do Planet Ramp de turnê de despedida e, se tudo der certo, estarei lá para aplaudir o Marcelo D2. Se bobear, eu peço para usar a música de novo, que nem é do Planet Ramp, né? Do próprio D2 em carreira solo. Fala moçada, beleza? Bruno Formiga na nada mais convidando você a se inscrever no canal, tocar na notificação, deixar seu like, seu dislike, comentar o conteúdo, compartilhar outro conteúdo dentro dos seus grupinhos de WhatsApp, me seguir lá nas redes sociais, pode ser no Instagram, ou no Twitter, ou no TikTok, Bruno Formiga em tudo, beleza? É Bruno Formiga junto lá no X e Bruno.formiga no Instagram, confesso que no TikTok eu esqueci. Mas se você botar Bruno Formiga, vai aparecer lá, você vai ver minha lata e vai saber. Tô com muita sombra aqui, porque a iluminação no quarto do hotel é muito ruim, então não tem o que fazer. Vim agora há pouco da CBF, estava lá para a live da GETV, inclusive tivemos números bem legais lá, de simultâneos, aparelhos conectados lá, pô, fantástico, muito legal. Estávamos eu, Lara Group, Veloso e Coutinho. Live muito legal lá no YouTube da GETV e nas outras plataformas onde a GETV está disponível. E, cara, assim, uma lista com algumas surpresas e, para mim, uma grande surpresa, que não é nem o Vitor Roque e nem o Luciano Juba. Chegarei lá já já. Porque, bicho, teremos amistosos aí em novembro contra Senegal e Tunísia. O que esperar desses jogos? Acho que o Brasil é bem favorito em ambos, mas são escolas diferentes, né, do que o Brasil está habituado a encarar, e eu acho isso muito saudável. Para a formação da seleção enquanto time, para ir ganhando casca, eu gosto. Foram 7 jogadores que atuam no Brasil convocados dessa vez, bem mais do que na última lista, que o Ancelotti já tinha avisado que não ia levar por conta de logística, dessa vez a logística é mais fácil, e ele vai levar 7 jogadores que atuam no Brasil, um número considerável. Esse número poderia ser maior se o Pedro tivesse sido convocado e ele estava no radar e seria o camisa 9 convocado. Porém, e aí é uma apuração que eu tive lá na CBF, a lesão tirou essa possibilidade do Pedro, que estava na disputa com o Igor Jesus e com o Richarlison. A preferência era do Pedro, seria ele o chamado, até porque o Richarlison o Ancelotti já conhece. Com a lesão do Pedro, ele acabou levando o Richarlison de novo. E o Vitor Roque entrou numa concorrência ali, por exemplo, com o Caio Jorge, né, que tinha sido chamado recentemente, acabou que quase não pôde ser aproveitado, e o Vitor Roque foi chamado agora, com as mesmas justificativas de quando o Caio Jorge foi convocado, que o Ancelotti explicou, cara, quem está fazendo o gol, atacante é para fazer gol, e ele está fazendo, e o Caio Jorge foi levado por isso, e agora o Vitor Roque entra nessa cota goleador, né? Mas o Caio Jorge segue sendo artilheiro do Campeonato Brasileiro, mais de 20 gols na temporada, somando todas as competições, 22 gols, salvo engano, um ano muito bom do Caio Jorge, e o Campeonato Brasileiro são 17 gols, enfim, um artilheiro da competição. Eu teria levado o Caio Jorge, ou pelo menos testado novamente, já que ele acabou tendo lesão na última convocação, enfim, não pôde nem ser muito aproveitado. Mas eu vou chegar já já quando a gente expuser a lista ali bonitinho. Lembrando, Esportes da Sorte, para você brincar com responsabilidade e criar sua continha lá, tá? Aqui, ó, esportesdasorte.bet.br ou no link que está na descrição deste vídeo aqui. E aí, lembrando, você não vai ficar rico, não vai parar de trabalhar, não vai se aposentar, vai apenas se divertir com responsabilidade. Na hora que deixar de ser diversão, pare de jogar. Esse é um recado para quem tem 18 anos ou mais. Os jogos da seleção estarão lá
no Esportes da Sorte, marca da qual eu sou embaixador com muito orgulho, porque acho que eles lidam muito bem com questões que são muito sensíveis, tem um trato para quem gosta de entrar lá no site e tal, para quem está cadastrado, muito cuidadoso. Então, assim, eu tenho sempre uma relação muito direta e reta com as marcas, e com os Esportes da Sorte não é diferente, beleza? Faz sua continha lá, se diverte, brinca e é nóis. Então vamos à lista, sem mais delongas, né? Os convocados de Carleto Ancelotti. A gente vai descer aqui, ó. O Carlo Ancelotti divulgou na segunda-feira a lista, lembrando amistosos contra Senegal e Tunísia. Vitor Roque e Luciano Juba foram algumas das novidades, mas aqui para mim é a maior delas, o Fabinho do Al Ittihad, inclusive foi expulso agora, né, no jogo do final de semana. Mas vamos à lista. Goleiros: Bento, Ederson, Hugo Souza. O Alisson segue fora desde setembro, né, com uma lesão. Nem poderá jogar a próxima rodada da Liga dos Campeões. Temos um grande Liverpool e Real Madrid. E o Alisson estará fora, mas o Alisson acho que continua numa situação muito bem cotada ali, né? Então, Ederson e Alisson, se tudo não mudar, eles irão para a Copa do Mundo. E aí, se for ali, tem uma briga hoje, Hugo Souza e Bento. E por minutagem de seleção e tal, talvez o Bento esteja um pouco à frente. Porém, a situação do Bento lá no Al Nassr tende a mudar, né? Ele perdeu espaço, basicamente não vem jogando e pode até sair do clube. Então, precisa entender aí essa briga Bento e Hugo Souza. Mas dentro do que tem, tá aí. Acho que o Rafael lá de São Paulo podia ser convocado e tal, mas acho que tá justo. Defensores: Alexandre, voltando a ser convocado, Danilo. Isso é uma surpresa, não estava muito no radar e eu chego já lá. Caio Henrique voltando a ser convocado, Militão, Fabrício Bruno voltando a ter chance, e eu acho, do ponto de vista humano, muito justo com ele. Gabriel Magalhães, Luciano Juba, uma ótima novidade, o Bahia voltando a ter um jogador convocado na seleção. Marquinhos, que ficou fora da última data FIFA por lesão. Paulo Henrique voltando a ter chance, e acho também muito justo, e o Wesley. Na prática, ele volta a convocar 3 laterais esquerdos, e o que para mim deixa claro que ele tem dúvidas ali. Porém, na coletiva ele falou muito bem do Douglas, que acho nesse momento está garantido. Não foi convocado por lesão também, mas o Douglas ele foi muito elogiado pelo Ancelotti e foi muito bem nas chances que teve. Então, na minha visão, o Douglas já tem uma vaga garantida dessa lateral esquerda. Resta saber se ele vai levar para a Copa 3 laterais esquerdos ou só 2. Porque se ele levar só 2, tem uma vaga. E acho que quem está na frente é o Alexandre, por experiência, por ser um cara mais equilibrado. E aí Caio Henrique, o Carlos Augusto, que não foi convocado dessa vez, e o Luciano Juba correm por fora. O Luciano Juba muito agressivo, muito ofensivo, pode entregar uma outra característica aí. Ele muitas vezes alinha até por dentro, né, para construir por dentro. Militão, bola de segurança, jogador de confiança e a qualidade inegável. Ele faz mais de uma função. Fabrício Bruno, voltando a ser convocado, acho legal, continua jogando bem pelo Cruzeiro. Acho que uma falha não definiria um jogador. Porém, se definisse, também não seria nenhum absurdo, porque nesse nível de competitividade, nesse topo da pirâmide, qualquer detalhe importa. E aí no alto nível, você vai ganhar e perder no detalhe. Então, se ele ficasse fora pela falha que teve contra o Japão, seria triste, cruel? Seria, mas seria compreensível. O Marquinhos pedra cantada, Paulo Henrique foi muito bem, acho justo que volte, e o Wesley já tinha sido convocado antes e só foi cortado por conta de lesão. O Danilo, ele não estava no radar, surpreendeu muita gente que estava ali na coletiva, mas a explicação do Ancelotti foi muito boa quando fala da versatilidade. Ele é o único dos convocados que faz todas as funções da linha de defesa, lateral direito, lateral esquerdo e as 2 posições da zaga. Então, eu entendi, e ainda tem a rodagem e a experiência de seleção. Então, assim, tinham jogadores melhores para ser convocados? Talvez. Ele hoje é reserva do Flamengo. Se ele foi convocado como zagueiro, os 2 Léos hoje estão jogando mais que ele. Porém, não são tão versáteis e não são tão completos para a linha de defesa inteira. Por mais que você fale, o Léo pode jogar na lateral esquerda, o Léo Pereira, o Léo Ortiz pode jogar de volante, ok. Mas a explicação do Ancelotti, ela é convincente, vai. Andrei Santos, Bruno Guimarães, Casemiro, Fabinho e Paquetá no meio campo. Poucos meio-campistas, você tem 4 volantes e um meia mais armador. E aí entendendo que o Matheus
e o Rodrigo podem ser puxados para atuar como camisa 10. É uma questão de nomenclatura aí, de quem é convocado para qual papel. O Andrei, acho ótimo, acho um baita jogador e aparentemente o Ancelotti gosta muito dele. E aí você tem aí Joelton perdendo chance, o João Gomes perdendo chance, o André perdendo chance, e acho que também não tinham convencido na outra situação. O Andrei Santos eu acho bem mais jogador que eles, Bruno Guimarães e Casemiro são titulares e convocados absolutos, e o Paquetá também, acho que não tem nenhuma surpresa. O Fabinho surpreendeu muita gente. E aí vale lembrar, o Casemiro deu uma entrevista recente à TNT e falou sobre quem seria o seu substituto ideal, ou o cara com características mais próximas dele, e citou o Fabinho, coincidentemente. Aí eu não sei o quanto ele influenciou o Ancelotti. Mas a informação que eu tenho, conversando com pessoas da CBF, foi que de fato o Fabinho não estava no radar há um tempo atrás. Ele surgiu recentemente. E aí voltou a ser convocado. Para você ter uma ideia, como ele estava tão fora do radar, a última convocação do Fabinho foi para a Copa do Catar. Para você ter uma ideia. Há 3 anos o Fabinho não era convocado. E tá lá, constante, jogando no Al Ittihad. Mas foi expulso agora, né? Na última rodada, foi expulso com 30 minutos. Dito isso, ele tem características e acho ele, num geral, mais jogador do que outros que estavam sendo chamados ali. E é o mais próximo do Casemiro mesmo. O André é um cara que sai bem mais, né, pro jogo, acho um cara mais técnico até. Mas o Fabinho, ele é uma surpresa, mas eu diria uma boa surpresa. E o Ancelotti quer ver de perto. Então, acho ok. No ataque, Estevão, João Pedro, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Richarlison, falo dele já, Rodrigo, Vinícius Júnior e Vitor Roque. O Estevão, nenhuma surpresa. João Pedro voltando, nenhuma surpresa. Ficou fora da outra vez porque estava aí ainda voltando de lesão. Luiz Henrique, toda vez que entra em campo, faz diferença, então acho justo. Matheus Cunha, mesma coisa, faz mais de um papel. Rodrigo, esquece. Vinícius Júnior, esquece. Vitor Roque está indo pelo que tem feito no Palmeiras. E é muito legal esse movimento que o Vitor Roque topou fazer, né? De voltar para o futebol brasileiro, de uma maneira ou de outra, se arriscar voltando para o futebol brasileiro e voltando para a seleção, muito legal. Nos meio-campistas eu senti falta do Andrés Pereira. Eu acho que o Andrés poderia estar naquele bolo. Por exemplo, né, se não deu para chamar o Pedro, que eu vou chegar nesse nome já, abrir uma vaga mais no meio e levava o Andrés Pereira. Eu acho que o Andrés está bem e entregaria uma característica ali meio híbrida, né, de poder fazer também mais de um papel, de poder cair um pouco pelo lado, o ótimo passador, finalização de média e longa distância. Eu acho que o Andrés teria brecha aí. Mas o Estevão é pedra cantada, João Pedro, mesma coisa, Luiz Henrique, mesma coisa, Matheus Cunha, mesma coisa, Vinícius Rodrigo, mesma coisa, e o Vitor Roque, mérito. Né? Acho justo que ele entre nessa brecha do momento, né? De quem está muito bem, que está muito confiante, está resolvendo jogos. A questão é, no Palmeiras, ele joga com uma dupla. Como é que funcionaria na seleção? Eu imagino, ali no momento em que entrar, se tiver os dois pontas jogando e só o Vitor Roque, acho ruim para ele. Mas dependendo de como a seleção tiver desenhada, se essa figura no meio, né, no 4-2-4 que o Brasil jogou algumas vezes, se essa segunda figura, ao invés de ser o Paquetá, no desenho de jogo que o Vitor Roque entrar, seja o Matheus Cunha, acho que pode funcionar muito bem. Se for o João Pedro, acho que pode funcionar muito bem. Então acho que o Vitor Roque com alguém ali pode dar muito certo, não imagino ele sendo o nosso 9-9. Por falar em 9, aí vem o elemento Richarlison, que de novo foi o cara mais questionado ali na coletiva. A explicação foi de características e tal, e ficou muito claro para mim que o Vitor Roque concorre ali com o Marcos Leonardo, com o Caio Jorge, com essa galera. E o Richarlison concorre com o Pedro, o Igor Jesus, com outra galera. E aí vem a informação, o Pedro seria o convocado. Só que a lesão tirou o Pedro da lista e colocou o Richarlison, ou tirou o Pedro do radar, né? A lista não sei se estava pronta ainda, mas seria o Pedro. E aí o Richarlison ganha de novo essa oportunidade. Tem justificativa para o que ele tem feito na seleção? Não. Tem justificativa na base da confiança, das características e do fato de ele já ter jogado com o Ancelotti. Só. Até no Tottenham a qualidade, o momento piorou um pouquinho. Ele começa muito bem a temporada, agora já não está tão bem assim. Então, assim, no geral é isso. Agora é esperar a convocação, os jogos contra Senegal e contra Tunísia. Tinha a expectativa ali de um Coutinho ser visto de perto e tal, isso não aconteceu.
O Jean Lucas também acabou não sendo convocado, Matheus Pereira também não. E aí, falando especificamente de Coutinho e de Matheus Pereira, acho que tá muito evidente que esse armador mais clássico, esse pensador, o Ancelotti não pensa nele para agora, o que impacta no Neymar, né? O Neymar ficou fora, ele não tinha nenhuma expectativa de ser convocado, também não se achava que ele seria. E aí, qual é o papel, se ele estiver na visão do Ancelotti 100% fisicamente, onde ele se encaixaria? Como ponta? Não. Como segundo atacante? Talvez. Como falso 9? Pode ser. Como 10? Depende. A seleção não tem usado muito essa figura na formatação que o Ancelotti tem usado. Então, a não convocação do Coutinho e do Matheus Pereira, acho que fica evidente que acho que eles estão fora. E o Neymar tem essa de que, se estiver bem fisicamente, vai ser levado numa emergência ali de 45 do segundo tempo, numa convocação de março ali, ou no pior dos mundos, a outra de maio, já valendo para a Copa do Mundo. Mas nesse momento, o Ancelotti está desenhando um cenário para ter todas as justificativas para, se não convocar o Neymar, não vai dar para dizer que ele foi incoerente, né? Ele vai ter mantido a coerência do discurso dele desde o primeiro dia. E ele foi, inclusive, perguntado pelo Felipe Rolim, lá do Sportbet, sobre se ele levaria alguém, uma reserva técnica, para mudar jogo ali na Copa do Mundo, mesmo que essa figura não esteja 100% fisicamente, ou questão de intensidade. Ele falou, cara, ali para o primeiro, segundo jogo da Copa, talvez, mas eu preciso levar alguém que aguente jogar a Copa inteira. Só que ele não respondeu, aguentar jogar a Copa inteira sem ser os 90 minutos, como titular, sendo um reserva, isso não ficou claro. Então eu não consegui ter 100% da resposta do Ancelotti. Mas, neste momento, o Neymar está fora dos planos para agora. Precisa entender em março e, eventualmente, em maio. Mas o cenário, para ele especificamente, nunca foi tão dramático, né? Para disputar a sua provável última Copa do Mundo. Beleza? Se inscreve aí no canal, toca na notificação e é nóis. Valeu, um abraço. Vou comer, que agora nem almoçar, almocei depois da CBF. E já estou gravando esse vídeo aqui 10 para as 7 da noite. Dê moral. Valorize o trabalho.